A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós vamos dar início a uma nova série, cujo título é A Essência de Cristo, né? Então, vou ler para os irmãos aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, que diz assim: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, irmãos, todos nós, né, a partir do momento que nós recebemos a Cristo como Salvador, né, nós fazemos parte do corpo de Cristo, né? Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que recebem a Cristo como Salvador e elas ficam contentes porque elas estão com Cristo. Mas nós não devemos estar contentes só por estar com Cristo, mas nós precisamos estar em Cristo, né? Cristo precisa estar em nós, né? Porque a palavra diz: Cristo em nós, a esperança da glória, e nós precisamos estar em Cristo. Por quê? Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. E quando nós estamos em Cristo, nós desfrutamos das bênçãos que Cristo pode dar para nós. Nós podemos desfrutar da sabedoria de Cristo, nós podemos desfrutar do amor de Cristo, nós podemos desfrutar do poder de Cristo, do governo de Cristo, e tantas outras coisas que Cristo pode nos oferecer, né? Mas é preciso que você esteja em Cristo, né? Não somente estar com Cristo, estar contente por estar com Cristo, mas é preciso que você esteja em Cristo, porque você agora faz parte do corpo de Cristo. E essa série, então, ela tem esse objetivo de estar ajudando os irmãos, né, a poder se aprofundar, né, se mergulhar no mistério de Cristo, né? Então, hoje nós vamos estar falando sobre os papéis de Cristo e os nossos papéis dentro da nova aliança. Então, vai ser uma série de vídeos enfocando nesse assunto, né, a essência de Cristo, e espero aí que os irmãos sejam profundamente abençoados, amém, irmãos? Então, vamos dar início, então, né, ao nosso estudo bíblico, amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, para que Cristo seja o mediador da nova aliança, né, Cristo ele vai exercer quatro papéis fundamentais. Cristo vai exercer quatro papéis fundamentais, quais sejam sacerdote, profeta, rei e sumo sacerdote, né? Lá no Antigo Testamento, quando alguém era chamado a exercer qualquer um desses papéis, o que precisava? Precisava a pessoa ser ungida com o óleo da unção, né? Então, falando rapidamente sobre um pouquinho de cada um, né? Falando um pouquinho inicialmente sobre o profeta, né? Nós sabemos que o profeta ele era a boca de Deus perante o povo, né? Moisés ele foi o primeiro grande profeta, né? Com ele Deus falava face a face. Através dele Deus deu a lei ao povo de Israel, né? E Moisés ele era um mediador entre Deus e o povo, né? Ele dizia qual era a vontade de Deus para com seu povo. E lá em Deuteronômio 18, né, versículo 15, né? Esse texto ele prevê, né? Moisés profetiza, né? O aparecimento de um outro profeta semelhante a ele, né? Deuteronômio 18:15 vai dizer assim: O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Você já estava falando aqui de Cristo, né? E aí falando um pouquinho agora sobre o rei, né? Então nós sabemos que Deus ele já havia legislado, né, sobre o ofício real, né? Muitas pessoas não conhecem essa passagem, mas Deus ele não houve nenhum impedimento de que Israel tivesse um rei, né? Mas Deus já tinha estabelecido qual seria o procedimento de um rei de Israel, né? Então, lá em Deuteronômio 17, a partir do versículo 14, Deus ele estabelece, né, qual seria o procedimento de um rei, né? Então, Deuteronômio 17, a partir do 14, diz assim: Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres: Porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porá certamente sobre ti como rei aquele que escolheu o Senhor teu Deus dentre teus irmãos. Porás rei sobre ti, não poderás pôr homem estranho sobre ti,
que não seja de teus irmãos. Porém, ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie nem para a prata, nem para o ouro. Multiplicará muito para si. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um traslado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que se aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos para cumpri-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento nem para a direita nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Então, irmãos, a gente sabe que foi num período de rebeldia, né, após ali o período dos juízes, que a nação pediu a Samuel um rei, né? Nós sabemos também que havia também uma promessa de um rei, né, filho de Davi, que viria no futuro. Lá em 2 Samuel 7, a partir do 12, diz assim: quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Então a gente vê aqui, né, até aqui, que a palavra ela vai falar de um profeta e vai falar de um rei, né, que viria no futuro. Agora falando um pouquinho sobre o sacerdote, né? Nós sabemos que o objetivo de Deus era o quê? Fazer de cada filho de Israel um sacerdote, né? Êxodo 19:6 diz assim: e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, irmãos, era do plano de Deus que todo o povo de Israel servisse como sacerdote para as outras nações, né? E isso a gente sabe que não pôde ser cumprido, né? Devido à desobediência e à carnalidade dos judeus. Assim, o direito sacerdotal ele foi conferido a Arão e a seus filhos, né, e descendentes, né? Esse direito, então, ele foi conferido à tribo de Levi, né, em razão da tribo de Levi ter permanecido fiel, né, permanecido fiel ao Senhor, quando do culto, né, idólatra diante do bezerro de ouro, né? A palavra diz que Moisés se pôs em pé, né, na porta do arraial, né, e ele disse o seguinte, está lá em Êxodo 32:26, que diz: quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então, irmãos, o sacerdote era aquela pessoa que representava o povo, né, diante de Deus. Ele era também aquele que consultava a Deus quando o povo tinha dúvidas, né? E ele também agia como juiz representante de Deus. Então, na lei, a gente sabia que o sacerdote ele não podia mexer na barba, né? E nem no cabelo, conforme ele ia envelhecendo, né? E porque eles representavam a figura do ancião de dias, né? Que é o próprio Cristo, que está lá em Daniel 7:22, que diz assim: até que veio o ancião de dias, que é Cristo, né? E fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. E agora falando um pouquinho sobre o sumo sacerdote, né? Então nós temos a festa da expiação, né, que começa no mês 7, dia 10. É uma das 7 festas, né, que o Senhor ordenou para o povo cumprir, né? Nós temos a festa da Páscoa, primícias, Páscoas, asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos, né? Então, a festa da expiação, né, ela ocorria no mês 7, dia 10, e esta festa da expiação, ela aponta para a entrada do sumo sacerdote no Santo dos Santos, né? E quando o sumo sacerdote ele sai, é para expiar os pecados do povo. Então, irmãos, essa saída do sumo sacerdote do Santo dos Santos está falando o quê? Está falando da volta de Cristo. Por quê? Porque Cristo hoje
ele está no Santo do Santo Celestial, né? Então, na festa da expiação, o sumo sacerdote ele entra no Santo dos Santos, ele faz a expiação do pecado de todas as tribos, né? E ele sai quando? Ele sai ao toque de uma trombeta. Pega o povo já expiado e leva para a festa das cabanas, né? Ou festa dos tabernáculos. Cristo também vai fazer uma coisa, Cristo vai sair do Santo dos Santos, vai nos arrebatar, né? E vai nos levar mais tarde que para a festa dos tabernáculos, que é o reino milenar, né? Então, a festa da expiação, ela aponta o quê? Ela aponta para a volta de Cristo. Agora, irmão, vamos falar o seguinte, vamos falar do papel de Cristo e do nosso papel como profeta, né? Então, nós sabemos que o profeta, né? O profeta é aquele que revela a vontade de Deus para o povo, né? Cristo, ele revelou a vontade de Deus aos homens, né? Nós sabemos que Cristo ele foi ungido pelo Espírito Santo para falar a nós da parte de Deus, né? Então, Cristo ele revelou o Pai para a humanidade, né? Sem o ministério profético de Cristo, não haveria qualquer conhecimento acerca do Pai, né? Então, nós não podemos esquecer que Cristo, né? Cristo é o próprio Verbo, né? Então, como que a gente tem conhecimento do Pai? Através do Verbo, né? Através da ação, através do Verbo que é Cristo. Aí, durante o ministério de Cristo, o ministério terreno de Cristo, por várias vezes, Jesus foi identificado como profeta, né? Por exemplo, no caso da mulher samaritana, por exemplo, né? A mulher samaritana, ela declarou lá em João 4,19, né? Ela diz, Senhor, vejo que és profeta, né? Lá na entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém, né? O povo disse lá em Mateus 21:11, né? Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia, né? O cego de nascença também falou que Jesus era profeta, né? Então a gente percebe que muitos até reconheciam o Senhor como profeta, mas eles não entendiam que eles não estavam diante de um profeta qualquer, né? A maioria daquelas pessoas lá, elas não compreendeu a razão pela qual Jesus veio, né? Eles compreendiam que os profetas do Antigo Testamento proclamavam a palavra de Deus, mas eles não compreendiam que Jesus Cristo, né, era a própria, né, palavra de Deus, né? Então, Cristo, né, ele exerce a função de profeta, revelando para a gente, mediante a sua palavra, pelo Espírito Santo, a vontade de Deus para a nossa salvação. Durante o seu ministério terreno, Cristo, como profeta, ele percorre, né, ele percorreu as cidades para evangelizar, para ensinar, para curar, né? E Cristo, como profeta de Deus, ele falava com a autoridade plena do Pai, né? E como profeta, Jesus ele também previu eventos futuros, né? Como o que está lá em Mateus 24, né? A partir do 29, que diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, irmãos, a igreja também, né? A igreja, nós, né? A igreja deve também exercer um papel de profeta, né? Da mesma forma que Cristo exerceu. De que forma nós vamos exercer o nosso papel de profeta? Ensinando o que Deus falou através do Filho nesses últimos tempos, né? Proclamando não só a mensagem de salvação, mas também a mensagem de juízo, né? A igreja ela precisa ser o quê? Coluna e firmeza da verdade. Então, como profeta, né, nós devemos levar o conhecimento de Deus aos que não o têm, né? Nós devemos levar a mensagem de arrependimento aos pecadores, né? Nós devemos também levar palavras de ânimo, né, de esperança aos desanimados e aos fracos, né? Então, tudo isso é o nosso papel de profeta. Agora, vamos falar do nosso papel, o papel de Cristo, né? E o nosso papel como rei. Então, Cristo é aquele que governa sobre tudo e sobre todos, né? Cristo, ele é o cumprimento da promessa feita lá
por meio de Davi, né, de que o seu reino seria eterno, né? E nós sabemos que Jesus ele não aceitou ser um rei do jeito que o povo judeu queria, né? Porque o povo judeu ele queria um rei terreno, né? Um rei com poder militar, com espada, né? Com um exército de soldados, né? Um rei que libertasse o povo do domínio de Roma, né? Então o povo judeu, os judeus, né, eles queriam um rei político, né? Um rei cheio de fama, de pompa, né? Mas Jesus, a gente sabe, recusou tudo isso, né? E quais serão então as funções de Cristo no reino, né? Nós sabemos que Cristo, né, ele vai reinar, né, aqui na Terra durante 1000 anos. O que que ele vai fazer nesse reino? Ele vai julgar, ele vai governar, ele vai prover, ele vai trazer provisão, né, para os seus súditos. Lá em Zacarias 14, a partir do versículo 9, diz assim: E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, e ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. E habitarão nela, e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. Então Cristo, né, ele se assentará sobre o trono de Davi, né, num período de 1000 anos. A terra toda desfrutará de um reino de paz e de abundância, né? Todo tipo de atividade humana estará sobre o domínio de Cristo, né? Não haverá mais impiedade. As nações, né, os súditos, eles serão regidos, né, com o vale de ferro, como diz a palavra. Satanás estará preso. E nesse período, então, a terra ficará cheia do conhecimento de Deus, né? Cheia da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Aí, lá em Apocalipse 1, versículo 5, diz assim: E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito entre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, irmãos, no reino milenar de Cristo, né, Cristo será chamado de o príncipe dos reis da terra, né? Significa dizer o seguinte, que Cristo ele estará muito acima, né, dos governantes terrenos, né? Então, ele vai ser o príncipe dos reis da terra, né? E qual é o nosso papel, irmãos? Qual é o nosso papel como sacerdotes, né? Quando a gente vai lá para Apocalipse 1, versículo 6, né, diz assim: E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Então nós somos chamados a viver como rei, né? Um dia veremos Cristo esmagando a cabeça de Satanás debaixo dos nossos pés, né? Está lá em Romanos 16, 20, né, que diz assim: E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então, irmãos, nós julgaremos os anjos, né? E nós julgaremos os anjos e o mundo. Nós nos assentaremos no trono de Cristo. Dentre os principais objetivos de Deus na criação do homem, nós sabemos que estava a questão do domínio sobre toda a terra, né? E esse domínio, nós sabemos que ele foi perdido pelo homem na queda, mas em Cristo, né, há a possibilidade novamente de nós exercermos nosso papel, né? Está vendo a importância de nós estarmos em Cristo, né? Então, assim como os reis terrenos têm a função de governar, nós, como rei, né, em todos os ambientes em que Deus nos coloca, nós devemos também exercer a posição de governo, né? Logicamente, né, que em Cristo, né? Então, se nós estivermos no nosso lar, na igreja, no trabalho, na escola, em qualquer lugar da sociedade, né, nós devemos exercer o nosso papel como governo, né? Não quer dizer que nós vamos derrubar o governo, nós vamos derrubar o chefe, né? Não é isso que a palavra está dizendo, né? Mas naquela posição em que Deus nos colocou, naquela posição em que Deus colocou você, né? Você foi chamado para governar, né? Nós fomos chamados para governar. Então, vamos falar agora do papel de Cristo e do nosso papel como sacerdote, né?
Então, Cristo ele exerce a função de sacerdote, oferecendo-se a si mesmo para reconciliar-nos com Deus, né? E ainda ele faz contínua intercessão por nós, né? Então, em seu papel sacerdotal, Cristo ele era tanto sujeito como objeto do sacrifício perfeito, né? E a gente sabe, né, que na velha aliança, a ordem ao sacerdote era o quê? Sacrificar um animal para que pelo derramamento de sangue, né, esse derramamento de sangue, lógico, né, apontando para Cristo, né, houvesse o que? A remissão dos pecados. Então, hoje nós sabemos o quê? Que não há mais necessidade de sacrifícios, de sacrificarmos, né, ovelhas e bodes, né? Então, o que é ser sacerdote hoje, né? Ser sacerdote hoje é seguir os passos de Cristo, né? É o sacrifício de nós mesmos para com Deus. O que diz lá em Romanos 12, versículo 1? Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, é o sacrifício pela nossa família, é o sacrifício pelos irmãos e até mesmo pelos desconhecidos, né? Lógico, irmãos, que não é o sacrifício de Cristo, né? Porque esse já foi feito, né? Mas é o sacrifício que nós devemos fazer, né? Um sacrifício vivo que nós devemos fazer o quê? Para a nossa família, pelos irmãos, pelo desconhecido, né? Então, ser sacerdote também é negar-se a si mesmo, né? Ser sacerdote é buscar santidade. Ser sacerdote é confessar uns aos outros os nossos pecados. Ser sacerdote é orar e interceder uns pelos outros, né? Interessante quando a gente vai lá no Antigo Testamento, lá em 1 Crônicas, capítulo 24, lá relata como no tempo de Davi, né, Davi, então, ele organizou o serviço do santuário, né, o serviço do santuário. E entre os filhos de Eleazar e os filhos de Itamar foram constituídos 24 turnos de sacerdotes, né? Então, tinha os de Eleazar, que estavam o maior número, né, 16, né, e os de Itamar, que eram apenas 8 turnos, né? Então, o turno do lado de Eleazar tinha 16 turnos e do lado de Itamar tinha 8 turnos. Então, o que Davi faz, mano? Davi ele teve que separar ele separou 24 mil homens em 12 turnos, né? Então, nós sabemos que tinha o turno da tarde e o turno da manhã, né? É o sacrifício da tarde e o sacrifício da manhã. Então, se a gente pegar 24 mil homens e multiplicar por 12, a gente vai ter quantos? 288 mil homens. Se a gente pegar 2 vezes 144 mil, nós teremos o quê? 288 mil pessoas para servir de manhã e 288 mil pessoas para servir à tarde. Então, esses 288 mil equivalem a 2 vezes 144 mil. Quem que são os 144 mil? 144 mil é o que está relacionado lá em Apocalipse 7, Apocalipse 14, né? Esses 144 mil nós sabemos que somos nós, o povo de Cristo, né? Então, aquilo que foi feito lá por Davi, né, estava apontando lá para os 144 mil, né, reis e sacerdotes, né, que vão reinar com Cristo. Quando a gente vai lá para Números 10, versículo 8, diz assim: Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós outros será isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria, nas vossas solenidades, nos princípios dos vossos meses, também tocarei as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então, irmãos, quem estava encarregado de tocar as trombetas eram quem? Eram os sacerdotes, né? Então, eles tocavam para chamar o quê? A atenção de Deus, para lembrar do seu povo. Então, as trombetas, elas eram tocadas, né? Os eventos associados às trombetas, né? O que acontecia? São as respostas de Deus, né? São as orações contra os inimigos, né?
Então, se refere àquelas pessoas que perseguiam o povo de Deus. E quem são os sacerdotes hoje, irmão? São aqueles que hoje anunciam a volta de Jesus, mas que lá na última semana de Daniel estará o quê? Tocando trombetas, né? E através desse toque de trombetas descerão, esses toques de trombeta, eles descerão, né, para a terra em forma de juízo, né? Orando e alertando o povo com relação à volta de Jesus, né? Então essas trombetas que serão tocadas na última semana de Daniel, né, vai servir o quê? Para alertar o povo, né? Ao mesmo tempo que os juízes estão caindo sobre a terra, né, que as trombetas estão caindo, está sendo também anunciado para o povo, né? Está sendo alertado o povo sobre a questão que é da volta de Cristo, né? E quando a gente vai lá para Mateus 22:14, diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ou seja, muitos são chamados para serem reis e sacerdotes, mas nem todos serão escolhidos. Por quê? Porque muitos se apostatarão da fé, né? E quando a gente vai lá para Isaías 2, versículo 4, diz assim: e ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e esses converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Então a igreja, irmãos, ela será rei e sacerdote. A igreja foi chamada para ser rei e sacerdote. Para ser rei e sacerdote, ela precisa reinar sobre alguém, né? Para ser rei, tem que reinar sobre alguém. Então, as nações que restam, elas serão que? A herança do Cordeiro e da Igreja, né? Quando que vai acontecer isso? Lá no Reino Milenar. Então, essas nações que serão regidas, né, pela Igreja, essas nações, a palavra de Deus está dizendo aqui que elas não farão mais guerra umas com as outras, né? Elas agora serão que? Governadas, né, por reis e sacerdotes. Então, irmãos, nós sacerdotes, o que nós teremos, né? Nós teremos primeiro o corpo glorificado, né? Lá em Filipenses 3:21 diz assim: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, o corpo glorificado, irmãos, é só para os que fazem parte do corpo de Cristo, né? Daí, ressaltando mais uma vez, né, a importância da gente estar em Cristo, né? Em segundo lugar, nós teremos acesso ao Santo dos Santos, né? Acesso ao Santo do Santo Celestial, né? Nós seremos chamados reis e sacerdotes. Lá em primeira carta de Pedro 2, versículo 9, diz: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E em quarto lugar, nós teremos que acesso ao céu, né? Porque nós teremos acesso à Nova Jerusalém, que estará no céu no início do milênio, mas que depois do milênio ela descerá para a terra, né? Então nós teremos encontros com o Pai, né? Mas nós reinaremos aqui sobre a terra. Apocalipse 20, versículo 6 diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, estou falando aqui de um reinado de 1000 anos, né, após a ressurreição, né? Então, para esses, né, não tem, esses vão ter a vida eterna, né? Porque eles são reis sacerdotes, né? A atividade sacerdotal de Cristo, a gente sabe que ela não cessou na cruz do Calvário, né? Ele continua exercendo esse papel de sacerdote, né? Hoje ele está exercendo essa atividade à destra do Pai, onde ele continua intercedendo por nós. Então, esta, irmãos, é a razão pela qual Cristo, né, ordenou que o seu povo orasse em nome de Jesus, né? Lá em João 14, versículos 13 e 14, diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E vamos falar agora, né, sobre o papel de Cristo como sumo sacerdote. Lá em Apocalipse 1:13 diz assim:
E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Então, Cristo hoje, mano, como que Cristo hoje está? Ele está vestido com a roupa de sumo sacerdote, né? Por isso que ele está no meio dos 7 candeeiros, né? E ele está vestido com uma roupa de sumo sacerdote, colocando a menorá em ordem, né? Então, esses candeeiros, eles representam o que é a igreja, né? Nós sabemos que a menorá ela tinha 7 lâmpadas, né? Ou 7 candeeiros, e essas 7 lâmpadas elas precisavam, né, ser encaixadas, né? Então, quando o sumo sacerdote, ele preparava o azeite para as lâmpadas, isso que é uma figura para nós que Cristo vai fazer com as igrejas, né? Quando a gente vai lá para Levítico 24, a partir do versículo 3, diz assim: Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação, o estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o castiçal puro, porá em ordem das lâmpadas perante o Senhor continuamente. Então está falando aqui o quê? Está falando o quê? Do ministério, né, que o sumo sacerdote ele deveria exercer sobre as lâmpadas, né? E a palavra diz que Cristo ele está no meio dos candeeiros, né? Ou seja, ele está trabalhando nas lâmpadas, enchendo essas lâmpadas de azeite e colocando essas lâmpadas em ordem, né? Então o sacerdote percebe que o sacerdote está fazendo isso com as mãos, né? Então Cristo também está fazendo isso com a sua igreja, né? Então, da mesma forma que, que o sacerdote fazia aquilo com as mãos, com todo cuidado, Cristo também está fazendo isso com a sua igreja com as mãos, com todo cuidado, né? Então, quando o sumo sacerdote ele passava para entrar no Santo dos Santos, ele tinha que passar pela menorá, né? Esse é o caminho que Cristo faz para chegar ao quê? Para chegar aonde? Até o Santo dos Santos celestial. Lá em Levítico 16, a partir do versículo 2, diz assim: Disse, pois, o Senhor a Moisés: Diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Com isto, Arão entrará no santuário com um novilho para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com o cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são as vestes santas, por isso banhará sua carne na água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a expiação do pecado, e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da oferta pela expiação, que será para ele e fará expiação por si e pela sua casa. Então, o sumo sacerdote, irmãos, antes de entrar no Santo dos Santos, né, no dia da expiação, né, ele tinha que trocar suas vestes, né, por uma veste de linho, né? Isso simboliza o quê? Cristo trocando as suas vestes por uma veste celestial, né? Então, Cristo ele está tipificado em Arão, né? Nós sabemos que Cristo não tinha pecado. Cristo não precisava fazer sacrifício por ele mesmo. Mas no corpo dele, né, ele estava tipificado a igreja. E esse corpo, então, tinha pecado. Então, o nosso sumo sacerdote, que é Cristo, né, ao toque da última trombeta, ele sairá do Santo do Santo Celestial e vai o que? Arrebatar sua noiva. Lá em Hebreus 3, versículo 1, diz assim: Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então percebe aqui que Jesus Cristo tem até o título de apóstolo também, né? Então o Antigo Testamento vai falar da vinda de um grande sumo sacerdote, né, que não seria da linhagem de Levi, né, mas da ordem de Melquisedeque, né? E fala que o seu sacerdote seria eterno, né? Quando a gente vai lá para Salmo 110, versículo 4, diz assim: Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém, irmãos? Então, isso aqui era o estudo, né, que eu queria passar para os irmãos, né?
Então, espero que os irmãos tenham compreendido, né, e a importância, né, de nós estarmos em Cristo, né, para nós podermos desfrutar de tudo isso e também para nós participarmos também, porque tem o papel de Cristo e tem também o nosso papel, né? Então, que nós possamos verdadeiramente exercer os nossos papéis em Cristo, né? E que essa experiência, né, nós possamos desfrutar dessa experiência maravilhosa que é viver em Cristo, né, através de Cristo e com Cristo. Amém, irmãos? Então, eu agradeço aos irmãos que assistiram o vídeo até o final, né? Aguarde aí os próximos vídeos, né, que nós vamos dar continuidade a esse assunto, né, da essência de Cristo. E se você gostou desse vídeo aí, peço que você deixe aí seu like, seu joinha, né? E se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, né, irmãos? Então, obrigado mais uma vez, né? E fiquem todos aí na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, né, irmãos? Glória a Deus. Aleluia.